Opa! Finalmente, depois de um bom tempo, eu estou de volta. E para começarmos o ano bem, cá estou eu para falar de Kingdom, como de costume. E dessa vez eu finalmente vim falar sobre um dos meus personagens favoritos da obra, o nosso grande general, Tou. Fazia tempo que eu queria fazer um vídeo focado nele, mas estava esperando o arco da conquista de Han terminar para fazer esse vídeo, e acabou que eu demorei mais do que eu pensava. Mas finalmente, vamos falar sobre o Tou, relembrando a participação dele na obra e o porquê de eu considerá-lo o general mais honrado de Qin. E bem, mantendo mais um costume, vamos primeiro falar sobre a inspiração histórica do Tou, sendo essa a figura histórica de Neishi Teng, um militar e político do estado de Qin que atuou durante a Era dos Estados Combatentes, sendo mais um caso que se tem poucas informações preservadas, com praticamente tudo o que sabemos sobre ele, estando presente em partes do Shinji de Sima Kin, o principal documento histórico que relata sobre o período. Mas o que sabemos de fato sobre Neishi Teng é que ele foi uma figura militar do estado de Qin que desempenhou um papel crucial na conquista do estado de Han, tendo liderado o exército de Qin em 230 a.C. e capturando Zheng, a capital do estado, forçando a rendição do rei Yan, sendo um marco de extrema importância para a unificação da China, permitindo que Qin, agora com o comando da região, tivesse abertura para tomar os outros estados, com Neishi Teng também tendo grande importância política, com o próprio significado do título Neishi sendo algo similar a governador. E de fato Teng atuou na corte de Qin por um bom tempo, e também assumiu temporariamente o comando administrativo de Han após a conquista do estado, se tornando uma figura de extrema importância para reorganizar Han como parte do território de Qin, não havendo muitas outras informações sobre Teng além disso. Mas enfim, dada a contextualização da sua inspiração histórica, vamos falar agora sobre Tou em Kingdom. A primeira aparição do Tou foi logo no início da obra, no arco da revolta de Seikyo, sendo apresentado como um poderoso subordinado do General Oki, uma figura ainda misteriosa para nós leitores, e Tou também seguia isso, já demonstrando grande força, mas com sua personalidade e posição ainda sendo um mistério, não demorando muito para ele aparecer novamente, agora no arco das planícies de Dakan, que inclusive eu tenho um vídeo inteiro falando sobre essa batalha, então se tiver interesse eu recomendo que dê uma olhada. Mas enfim, nessa batalha nós descobrimos que Tou é o braço direito de Oki, confirmando que realmente ele é alguém muito forte e que terá destaque na obra, e além disso nós percebemos que Tou é uma figura estranha tal como Oki, sempre carregando um sorriso e um semblante calmo, seguindo as ordens de Oki, sempre concordando com seu general, vendo graça em suas piadas e demonstrando conhecer muito bem, como quando Oki inventa uma desculpa para ajudar na batalha de Dakan, dizendo apenas que quer subir a colina à sua frente, e para isso ele por acaso terá que atravessar os seus inimigos, com Tou só concordando, seguindo a desculpa do Oki para entrar no combate. E nesse arco também, logo após eles subirem a tal colina e se encontrarem pela primeira vez com Shin, Tou é o primeiro a perceber que Oki havia criado interesse no jovem soldado, embora o próprio Oki negasse na hora, demonstrando mais uma vez o quanto Tou conhecia bem o seu general. E indo um pouco mais pra frente agora no arco da Batalha de Baiou, um dos arcos mais importantes de Kingdom, onde o estado de Zhao inicia uma invasão ao estado de Qin, comandados pelo seu novo general Houken, com Oki sendo enviado para liderar a defesa contra os invasores, e sendo aqui que nós vemos de fato Tou atuar no campo de batalha como comandante, onde quando Oki e Houken enfim se encontram, Tou lidera a cavalaria contra as demais forças de Zhao, demonstrando suas habilidades logo de início, controlando a movimentação de suas tropas com maestria e enganando os arqueiros inimigos trocando seu alvo de última hora, atravessando as forças de Zhao sem problemas, focando em eliminar os arqueiros e cercar o estrategista de Zhao, Shou Sou, demonstrando também que Tou é um exímio espadachim, cortando seus inimigos de forma rápida com movimentos circulares, com o próprio Shou Sou ficando impressionado e incrédulo que Oki tenha conseguido esconder uma figura tão poderosa em seu exército, não demorando muito para que Tou enfim conseguisse eliminar Shou Sou, cumprindo com a sua missão e agora se movendo para ajudar Oki, que estava duelando com Houken, mas como bem sabemos, ele não consegue chegar a tempo, e após Oki ser mortalmente ferido, Tou ainda consegue empurrar Houken pedindo que ele matasse Oki na hora, e agora segura as forças de Zhao, abrindo espaço para Shin fugir com Oki, posteriormente se encontrando com eles e presenciando os momentos finais do seu general, onde vemos que por mais que Tou tente se manter firme diante daquele momento, ele sente uma enorme frustração, com em suas últimas palavras Oki entregando seu exército para Tou, afirmando também que Tou já não perde em nada para ele, sendo um general completo. E quando nos lembramos desse momento, normalmente nós pensamos em como isso impactou Shin, que naquele momento via Oki como uma inspiração e teve no fim o seu reconhecimento como o futuro de Qin. Mas quando vamos para Tou, a morte de Oki é ainda mais impactante,
Tou viveu como braço direito de Oki durante anos, havendo não apenas uma imensa lealdade, como uma confiança e admiração mútua que nós sempre vimos entre os dois. O mangá em nenhum momento precisou colocar Tou falando o quanto ele admirava Oki, ele apenas nos mostra essa admiração com as ações do próprio, com a morte de Oki tendo um impacto imenso no Tou, onde nós vemos isso com ele tentando manter em si algumas das características do seu general, como seu humor, agindo de forma descontraída mesmo em meio ao campo de batalha, ou se mantendo leal à crença de Oki, de que Issei é um rei capaz de unir a China. Indo agora mais à frente na história, onde nós vemos Tou novamente no arco da coalizão, onde os demais estados da China se unem para invadir Qin, e logo no início da invasão, nós vemos Tou interceptando as primeiras forças do estado de Shu, forças essas que ele iria enfrentar novamente mais tarde na passagem de Kankoku, a última barreira de Qin contra os exércitos invasores, onde já na passagem, Tou fica responsável pela defesa do campo de batalha direito junto com Mou Bu, com os dois generais se encontrando antes da batalha, com Tou imitando a risada do Oki como uma brincadeira com Mou Bu, que acha essa piada de péssimo gosto, mas depois Tou fala como a morte de Oki afetou o próprio Mou Bu, confiando que ele cresceu como general e sabendo que os dois irão lutar juntos mais uma vez, agora contra Shu. E com o decorrer da batalha, Tou leva vantagem nos primeiros dias, conseguindo eliminar o poderoso general de Shu, Rinbu Kun, causando grande impacto nas forças de Shu e demonstrando para todos que Tou é alguém que não deve ser subestimado. Com a general Karin percebendo isso e promovendo o jovem oficial de Shu, Koyoko, a comandante de 5.000 homens para derrotar Tou, sabendo que Koyoko era próximo de Rinbu Kun e desejava vingá-lo, sendo isso tudo na verdade um plano de Karin para manter o Tou ocupado, enquanto Mou Bu enfrentava o grande general Kanmei de Shu, com Tou duelando com Koyoko e ficando surpreso com a força do jovem comandante, que conseguiu lutar de igual para igual com ele naquele momento. E embora isso passe despercebido para alguns, esse duelo é importante para provar para Tou a força da nova geração que estava surgindo da China, com ele já tendo visto parte desse potencial em Qin, mas não o percebeu tal como Oki havia lhe dito no passado, com Tou passando a prestar muita mais atenção nos novos potenciais de Qin, principalmente também após o desempenho de Ohou e Mouten nessa batalha. E após a morte de Kanmei por Mou Bu, as forças de Shu recuam, com Tou não tendo mais grande destaque no arco da coalizão, onde ele permanece segurando as forças inimigas, até Riboku e os demais recuarem após o cerco da cidade de Sai, mostrando bem para os demais estados que Tou é mais um general de Qin perigoso e que devem se manter atentos a ele. E vemos mais disso durante a campanha de Shoyou, onde durante a expansão das fronteiras de Qin, Tou foi nomeado comandante-chefe da campanha para conquistar a região de Shoyou, pertencente a Wei, enfrentando o general Gohomei, um dos maiores estrategistas do estado, que logo de início reconhece o potencial de Tou e levanta a questão de sua experiência ser a sua maior arma, com Tou tendo desenvolvido uma percepção completa do campo de batalha, além de grandes habilidades marciais, onde Gohomei coloca Tou como o general mais completo de Qin. Mas mesmo após o início do avanço de Qin, a campanha se encontrava em meio ao impasse, com as forças de Wei não demonstrando fraquezas em seu bloqueio, mas após uma sugestão de Ohou de atacar em 3 pontos diferentes simultaneamente, Tou aposta na visão do jovem comandante e lidera seu exército em um ataque frontal, servindo de isca para encobrir o ataque coordenado dos demais exércitos. No entanto, Tou é pego de surpresa ao se deparar com Heiyou, um dos 7 dragões de fogo de Wei, generais de Wei que no passado bateram de frente contra os 6 grandes generais de Qin, com um subordinado de Heiyou, o general Han Bihaku, que já havia enfrentado Oki no passado, penetrando o flanco esquerdo de Tou e conseguindo alcançá-lo rapidamente, com Tou não tendo escolha a não se recuar, sabendo que se continuasse lutando, ele estaria agindo de acordo com os planos de Heiyou. E diante desse cenário, Tou conclui que a missão se tornou muito mais difícil para Ohou e Shin, devido à presença dos dragões de fogo, com Rokuomi até questionando se estava tudo bem, Tou deixar que Ohou e Shin virassem um destaque dessa campanha, ao invés do próprio Tou. E em resposta, Tou fala sobre uma das vontades de Oki, de que ele desejava conquistar a China com Issei, porém, dado o estado atual de Qin, ele também queria testar os jovens comandantes que estavam surgindo. E agora, com toda a China atenta aos resultados dessa campanha, Tou não vê essa batalha como ele contra o grande general de Wei, mas sim os jovens comandantes que liderarão Qin no futuro contra Gohomei, com Tou querendo ver neles o potencial para rivalizar com o mesmo nível de habilidade dos 6 grandes generais de Qin, com o plano se provando um sucesso com Ohou derrotando Kondi Shi e com Shin eliminando Heiyou dos dragões de fogo de Wei, provando o valor da nova geração, e com Tou afirmando que eles estavam iniciando a queda da Era dos 7 Reinos. E após esse arco, Tou fica mais um tempo distante na obra, onde sabemos que ele se manteve protegendo as fronteiras com Wei, só voltando a ter destaque no arco da Guerra dos 3 Estados, onde Qin forma uma aliança com Wei para poder invadir Zhao sem risco de serem atacados. Em troca, eles dariam para Wei a cidade de Junko pertencente a Shu, com a campanha para tomar Junko sendo iniciada com Mou Bu liderando as forças de Qin, enfrentando os guardiões da cidade, Man-Wu 101, Junko e Gen-U, onde após a batalha já ter se iniciado nas planícies de Gekishi, Tou chega com 20.000 soldados para
reforçar o exército de Moubu, atacando o flanco direito de Shu sob o comando do general Genwu. E nessa batalha, Tou percebe logo de início a ameaça que é a força conjunta dos generais inimigos, pondo Qin em desvantagem e percebendo que existe algo estranho nesses generais. E para dificultar ainda mais a situação, mais reforços do estado de Shu chegam, liderados por Hakurei e Koyoko, que ainda busca se vingar de Tou por Rinbu-kun. Pensa um cara dedicado em se vingar. Mas, para a surpresa de todos, Wei chega para ajudar Qin, onde apenas dessa vez Tou e Go-Homei estarão lutando juntos, com Tou percebendo o avanço de Wei e entendendo rapidamente o plano de Go-Homei, avançando agora para atacar o quartel-general de Shu, sendo temporariamente detido por Koyoko, que desafia Tou para um duelo. No entanto, a luta é interrompida por Hanbihaku, que atacou o general de Shu, permitindo que Tou continuasse seu avanço até o quartel-general inimigo. Mas, após tudo isso, Tou enfim destrói com sucesso o quartel-general de Shu e captura o estrategista Junko, e após a tomada da cidade de Junko, os generais inimigos são forçados a recuar. Mas após essa vitória, Tou pergunta a Junko qual é o segredo dos generais de Junko, o porquê de eles serem tão diferentes, onde Junko dá um contexto a Tou e principalmente a Moubu de que eles eram generais que perderam tudo, sendo traídos pelos seus estados natais e sendo forçados agora a lutar por Shu, com Junko afirmando que eles até podiam estar quebrados por dentro, mas ainda eram mestres da guerra, e que eles só perderam essa batalha por conta da súbita mudança de Manu, e que a força deles ainda seria desperta novamente. Caso tenham interesse em ver mais dessa batalha e desse conflito dos generais de Junko, eu dou mais destaque nisso tudo no meu vídeo sobre o Moubu, que também vale a pena dar uma olhada. Mas voltando a focar no Tou, esse arco é interessante para já demonstrar mais uma característica do personagem, que é a sua percepção maior sobre a natureza interna de seus inimigos, algo que vai ser mais destacado em breve. Indo mais uma vez para outro arco, onde agora como um membro dos novos 6 grandes generais de Qin, Tou é designado como a escolta da delegação diplomática de Qin a Xintei, a capital do estado de Han, com a missão de protegê-la juntamente com Xin. Mas o objetivo do Tou ia além de apenas escoltar a delegação, sendo também responsável por coletar o máximo de informações possível sobre as capacidades defensivas de Han, e após entrar na capital, a delegação se encontra com a princesa Nei de Han, que tenta impedi-los de prosseguir com a sua missão, mas o primeiro general de Han, Hakuakan, os recebe e escolta a princesa para longe, impedindo o pior dos cenários. E esses dois personagens são figuras extremamente relevantes para o futuro de Tou, onde desde já Tou e Hakuakan conversam brevemente entre si, já demonstrando um respeito mútuo entre os generais. E após a delegação cumprir com seu objetivo de recrutar Campiche, um estimado legalista de Han, antes de partirem, a princesa Nei se encontra com eles novamente, onde Tou assegura ela sobre a proteção de Campiche e demonstra uma certa preocupação com a princesa, percebendo que ela não apenas tinha um forte vínculo com Campiche, mas também notando que ela era a única legalista além dele na corte de Han, e isso também vai ser algo importante no futuro. Por fim, Tou faz um questionamento um tanto estranho à princesa, se Campiche possuía um outro lado além de ser um legalista, já mostrando que Tou desconfiava de ele ser um espião em potencial, algo que se prova verdade mais à frente no arco. E antes de partir de Xintei, Tou pede a Hakuakan para proteger a princesa, afirmando que ela era a única ali com uma chama forte a ser protegida, já demonstrando desde já a percepção que Tou teve sobre o potencial da princesa Nei, e a construção do respeito entre ele e Hakuakan, com tudo isso sendo pavimentado para o arco da conquista de Han, onde após o fracasso da batalha de Hango e as perdas devastadoras na tentativa de invasão a Zhao, a corte de Qin decide mudar o seu alvo para o estado de Han, e Tou é designado como comandante-chefe da campanha, encarregado de subjugar o estado, onde mais uma vez eu tenho 2 vídeos falando mais detalhadamente sobre todo esse arco, e aqui eu vou dar mais foco em coisas específicas. Então novamente, se quiser ver mais sobre esses acontecimentos, eu recomendo que você assista os outros 2 vídeos. Mas com o início da invasão, Tou optou por seguir com o plano de Kyokai de vencer sem lutar, enviando todas as suas forças de uma vez para tomar a cidade de Naniou, forçando Han a abandoná-la sem resistência, fazendo-os acreditar que o exército de Qin era muito maior, sendo que na verdade eles haviam recrutado um falso exército formado por idosos na retaguarda, criando um grande jogo mental contra Han, e com a cidade tomada, Tou decide transformar Naniou em uma entre aspas utopia, para facilitar as suas futuras campanhas e a ocupação de Han, fazendo os cidadãos de Naniou serem tratados com respeito, mantendo seu antigo governador estimado pelo povo como uma figurativa na cidade, e garantindo o cumprimento do sistema legalista de Qin, onde todos são iguais perante a lei, independente da sua posição, além de usar a unidade Rixin para criar uma proximidade com o povo da cidade e os soldados de Qin, enviando informações às cidades vizinhas de que Naniou havia sido bem tratada por Qin nos últimos 6 meses, o que ajudou a reduzir os reforços fornecidos ao exército de Han. E posteriormente, ao iniciar o conflito contra as forças de Hakuakan na Batalha das Planícies de Eitei, Tou também planejou secretamente um encontro com a princesa Nei, na tentativa de convencê-la a não prolongar a guerra pelo bem do seu povo,
afirmando que a derrota de Han era certa, mostrando a Ney o campo de batalha e afirmando que o objetivo deles deveria ser impedir a todo custo que esse cenário chegasse ao povo de Shin-Tae, com posteriormente Tou vencendo a batalha nas planícies de Eitei e a batalha nas planícies de Tousa no dia seguinte, seguindo em frente para iniciar o cerco de Shin-Tae, com Tou segurando suas forças o máximo possível, confiando na princesa Ney para uma rendição pacífica da cidade. E quando o cerco estava prestes a começar, o rei Oan e a princesa Ney tocam um sino que sinalizaria a rendição de Han, com Tou adentrando a cidade com suas forças, quase entrando em conflito com soldados de Hakuakan que se recusavam a desistir, mas o primeiro general de Han convence seus homens de que devem partir para lutar outro dia, onde tanto Hakuakan quanto Tou sabiam que não havia mais nada a se fazer naquele cenário, e tudo o que restava era impedir o surgimento de novos conflitos. Com nos dias seguintes, após a conquista de Shin-Tae, Tou se manteve trabalhando para manter a ordem na cidade, mas estando ciente da dor que infligiu ao povo de Han e principalmente à princesa Ney, que se culpava pelas mortes dos guerreiros que caíram por Han, só para ter o seu estado tomado no fim. E em um diálogo posterior entre os dois, a princesa pergunta se Tou sabia o que vinha após a morte, e Tou diz que não sabe o que acontece, mas como alguém que vive em meio a ela, ele acredita que quando alguém morre, essa pessoa se torna uma luz, e essa luz se reúne com outras como ela, e que quando juntas, elas formam um pilar que alcança os céus, e brilha igualmente sobre todos na Terra. Onde Tou pede desculpas por ter feito Ney carregar um fardo tão grande, mas antes de terminar de falar, o mesmo percebe que Ney se coloca na beira da muralha, e diz que agora não tem medo de encarar os mortos, pedindo que Tou proteja o povo de Han, onde Ney pula, mas Tou em um ato insano se impulsiona e também pula para pegar Ney, se chocando contra o solo e conseguindo protegê-la da queda. E após esse pouso insano de super-herói, Tou diz que Ney deve viver para guiar as vidas que ela salvou, e que se for preciso, ele mesmo irá dedicar a sua vida a apoiá-la, mostrando que Tou entende o peso que pôs sobre Ney e agora irá se responsabilizar por isso. Posteriormente contou defendendo que a família de Han deveria ser mantida mesmo após a conquista do estado, dizendo que estaria disposto a enfrentar o desejo do próprio rei de Qin se for necessário. Mas felizmente, Eisei decidiu manter a família real de Han, então felizmente evitamos o pior. E logo após tudo parecer se estabilizar em Han, Tou surpreende a todos ao abdicar da sua posição como um dos 6 grandes generais de Qin, dizendo que agora irá ficar em Han e ajudar a princesa Ney e o seu povo durante essa transição de poder, algo que deixa os demais incrédulos por ele ter tomado essa decisão, principalmente o Rokuomi, mas que Okai percebe algo, de que a coluna de Tou estava torta, sendo uma consequência do seu salto para salvar a princesa Ney, onde Tou ainda tenta negar isso mantendo seu humor de sempre, e afirma que independente de qualquer coisa, ele já tomou a sua decisão, e como responsável pelo domínio de Han, era dever dele agora também se responsabilizar por aqueles que foram derrotados, deixando seu exército antes pertencente a Oki agora nas mãos de Rokuomi, a quem confiou todo esse tempo como seu braço direito, e dizendo que confia em Shin como um futuro grande general, afirmando que pôde enfim perceber o que Oki já havia visto anos atrás ao confiar a sua glaive a Shin. Tou sabe agora melhor do que nunca que o futuro de Qin está em boas mãos, e sabe que Shin está destinado a ser um grande general sob os céus, e que será ele quem irá derrotar Riboku e unificar a China. Tou é mais um caso de personagem Kingdom que, quando apresentado, nós não damos tanta atenção, mas que conforme é mais explorado e desenvolvido, nós vemos o quão grandiosos são as figuras que acompanhamos em Kingdom, o que leva à pergunta de por que eu coloquei ele como o mais honrado general de Qin. De fato, nós temos muitos membros das forças de Qin que agem com virtudes no campo de batalha, o próprio Shin é um grande exemplo disso, mas Tou é um dos casos que mais potencializam isso, sendo um general virtuoso simbolizando tudo que Oki lhe ensinou, tratando seus aliados e inimigos com respeito, e tomando as responsabilidades não apenas pelos seus homens no campo de batalha e a sua missão, mas também por aqueles que são derrotados por ele, além de manter sempre o seu humor único, agindo de forma descontraída e brincando com seus seguidores, criando não apenas uma relação de general com seus subordinados, mas também uma lealdade e admiração, tal como a que ele tinha com Oki. Tou não tem medo de se sacrificar pelo que acredita ser o certo, como em todas as vezes em que ele decide confiar e apostar nas capacidades da nova geração, e como quando ele se entrega completamente para proteger a princesa Ney, sabendo que ela é alguém essencial para o futuro de Han, e vítima de um fardo que ele mesmo impôs sobre ela ao tomar o estado, onde eu sei que muita gente não gostou da forma como foi feita a saída do Tou do campo de batalha, principalmente por conta da ferida dele, mas eu tenho certeza que independente da sua coluna estar torta ou não, Tou se responsabilizaria pela Ney e pelo estado de Han, porque acima de tudo, Tou sabe a dor que ele como general invasor estava infligindo sobre o povo dominado, e Tou segue sendo um apoiador do sonho de Eisei, mesmo não estando mais no campo de batalha, mas trabalhando junto de Han para tornar a unificação de Qin algo menos cruel do que já é. Por isso, eu acho Tou um general tão honrado, porque ele vê além do campo de batalha, percebendo as pessoas que de fato serão afetadas por ele, agindo com gentileza com os derrotados e tendo uma maior percepção sobre a natureza de seus inimigos. Como com Hakuakan, que mesmo sendo seu inimigo nessa campanha, Tou respeitava e confiava que ele tomaria a escolha certa por Han.
além de sua experiência cultivada com Oak na guerra, Tow também cultivou um senso de responsabilidade único sobre a mesma e o seu papel nela. Uhura se preocupou em nos mostrar em Tow algo além de suas habilidades no campo de batalha, mas também sendo mais um exemplo na obra sobre o que é ser um grande general sobre os céus. E por mais que Tow não vá mais atuar no campo de batalha, nada impede que ele apareça mais vezes na obra, justamente como uma figura ativa na transição de poder dos estados tomados, podendo atuar como uma figura guia nesse sentido, onde sinceramente eu espero que ele apareça mais vezes. Afinal, o Tow é um personagem muito bem construído, tendo ido além de um reflexo do Oak e criando uma presença própria e única dentro da obra, onde eu irei sempre me lembrar dele como o mais honrado general de Kin. Mas bem, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu espero ter conseguido trazer uma boa revisitada das principais participações do Tow na obra e trazer um pouco da minha visão sobre o personagem. E eu acho que não havia escolha melhor para começarmos 2026, onde nesse ano eu pretendo sim continuar falando bastante sobre Kingdom, mas também tenho umas ideias novas para trazer aqui pro canal. Então fiquem de olho. E se você viu até aqui, eu realmente agradeço demais. Se gostou do vídeo, deixa o seu like para mostrar que vocês querem mais vídeos focados nos personagens de Kingdom. Considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. Se tiver a opção também, hype esse vídeo para ajudar a aumentar o seu alcance, e um agradecimento especial para os membros do canal: Fabiana Santos, Bruno Master, Samuel, Taylor, Tauan, Ana Lúcia, Felipe, Caio Vinícius, Lucas ST, Lucas Gouveia e Nicolas Ferreira FC. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio, que me ajuda demais. E se você quiser também, considere se tornar membro do canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos, além de te fornecer alguns privilégios, como acesso antecipado a vídeos novos, shorts, enquetes e emojis exclusivos, dentre outros. Acesse o Seja Membro do canal para saber mais. Se puder também me segue lá no Insta para me dar uma força, comente o que você achou do vídeo e o que você acha do Tow em Kingdom. Também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.